Esposa me traiu, mas agora quer reconstruir nosso casamento, será? O relógio marcava pouco depois das 9 da noite quando ela voltou da casa dos pais. A porta se abriu devagar, sem pressa, como se ela quisesse adiar o inevitável. Estava com os olhos inchados, a expressão tensa, os ombros curvados como se carregasse o peso do mundo. Eu estava sentado no sofá, exausto após mais um dia sufocante de trabalho, sem imaginar o que estava prestes a ouvir. Ela se sentou à minha frente e me olhou com um misto de culpa e desespero. Eu preciso te contar uma coisa, disse com a voz trêmula. Meu corpo enrijeceu de imediato. Foi direto ao ponto sem rodeios, como quem sabe que adiar não adianta mais. Disse que durante a visita aos pais, saiu com amigos de infância, bebeu demais e acabou cedendo aos avanços de um homem no bar. Contou que tudo aconteceu dentro do carro dele, estacionado em uma rua qualquer. Cada palavra era um golpe seco. Eu ouvia, mas era como se estivesse fora do meu próprio corpo. O sangue fervia, mas me mantive imóvel. Ela chorava, mas não se debatia. Sabia que não havia desculpa que apagasse o que tinha feito. E mesmo assim, continuou. Disse que se desesperou logo depois, correu para a casa dos pais em estado de choque e contou tudo a eles entre lágrimas e soluços. Revelou que o arrependimento veio imediato, mas o estrago já estava feito. Ao final me entregou o celular. Pode ver tudo em redes sociais, mensagens, e-mails. Eu não tenho nada a esconder. Só quero tentar consertar isso se for possível. Fiquei olhando para o aparelho como se fosse uma arma. Parte de mim queria arremessá-lo contra a parede. Outra parte queria simplesmente sumir. Ela dizia que me amava, que foi um erro horrível, que jamais se repetiria. Eu mal conseguia ouvir. A confissão estava feita. A dor instaurada. E naquele momento, o que mais me aterrorizava não era o que ela tinha feito, era o fato de eu não saber o que fazer a partir dali. Os dias seguintes foram como andar por um campo minado, onde qualquer palavra podia explodir em mágoa. Não houve brigas, tampouco gritos. Apenas um silêncio pesado, sufocante, que tomava conta de cada canto da casa. Ela tentava se manter por perto, mas sem invadir meu espaço. Eu, por outro lado, fazia o possível para evitá-la. Nossas rotinas, antes entrelaçadas, agora corriam paralelas, próximas, mas intocáveis. Mudei-me para o quarto de hóspedes na mesma noite da confissão. Peguei um travesseiro, um cobertor e saí sem dizer nada. Ela não tentou me impedir. Aquele quarto até então pouco usado se tornou meu refúgio. Um lugar onde eu podia respirar sem sentir o cheiro do perfume dela, sem ver as lembranças espalhadas pelo quarto que antes era nosso. Dormir se tornou difícil, mas pior ainda era acordar e lembrar que tudo aquilo era real. As refeições viraram um ritual triste. Eu cozinhava para mim de forma automática, sem sabor, sem vontade. Quando ela tentava preparar algo, eu recusava. Não era por maldade. Era como se o simples ato de aceitar sua comida significasse baixar a guarda. E eu ainda não estava pronto para isso. Ela comia pouco, às vezes nem se levantava da cama. Eu a ouvia chorando sozinha, sussurrando coisas, conversando com o vazio. Em alguns momentos parecia falar comigo, mesmo sabendo que eu não ouviria. Passava horas no celular ou no notebook. Percebi que estava procurando artigos, vídeos, fóruns, qualquer coisa que falasse sobre reconstruir um casamento após a traição. Era doloroso vê-la tão perdida, tão desesperada por consertar algo que havia quebrado sozinha. Mas por mais que tentasse, não conseguia sentir empatia. Havia uma barreira dentro de mim, fria e intransponível. A casa que já foi sinônimo de abrigo e afeto, agora era um campo de batalha silencioso. Não havia gritos, mas cada gesto, cada silêncio, carregava o peso de uma guerra. E nesse campo de ruínas estávamos nós dois, destruídos, distantes e sem saber se ainda havia algo que pudesse ser salvo. À medida que os dias passavam, eu me sentia mais distante de tudo. O tempo parecia se arrastar, preso entre memórias felizes e uma realidade amarga. Às vezes me pegava olhando para as paredes da sala, lembrando das noites em que assistíamos filmes abraçados, rindo de coisas bobas. Agora aquele mesmo espaço parecia vazio. Tudo ali tinha perdido a cor. Comecei a me perguntar se era normal não sentir nada. Nem raiva, nem amor, nem tristeza. Apenas um vazio constante, como se minhas emoções tivessem sido arrancadas com a traição. Era estranho. Sempre imaginei que diante de algo assim, explodiria em fúria ou talvez caísse em prantos. Mas a verdade é que a dor era tão profunda que me anestesiava. Um tipo de sofrimento silencioso que corrói por dentro. Ela seguia tentando, mesmo sem saber o que fazer exatamente. Às vezes me deixava bilhetes curtos pedindo desculpas ou dizendo que me amava. Outras vezes apenas olhava para mim com olhos cheios de culpa sem dizer uma palavra. E eu? Apenas desviava o olhar. Evitar era mais fácil do que encarar a realidade. Pensei em divórcio. Muitas vezes.
Era de certa forma a solução mais simples. Assinar papéis, dividir os bens, encerrar o capítulo. Mas ao mesmo tempo havia algo que me impedia. Talvez fosse medo do vazio que viria depois. Ou talvez fosse aquela parte em mim que ainda lembrava dos bons momentos, que se perguntava se tudo isso realmente precisava terminar assim. A ideia de perdão parecia absurda. Como perdoar alguém que destruiu a base da nossa relação? Como confiar novamente, dormir ao lado de quem te feriu tão profundamente? E ainda assim, lá no fundo, algo insistia em considerar a possibilidade. Não por fraqueza, mas talvez por esgotamento. Porque odiar, duvidar, se afastar, tudo isso também exigia uma energia que eu já não tinha. E estávamos à deriva. Ela tentando desesperadamente nadar até mim, e eu, simplesmente me deixando afundar. Com o passar dos dias, algo começou a mudar, ainda que de forma sutil. Entre os silêncios e a dor, comecei a perceber a constância do arrependimento dela. Não era algo encenado. Era genuíno, visível em cada gesto. Não tentava me convencer com promessas vazias, nem pedia perdão de forma forçada. Apenas permanecia ali presente, mesmo quando eu não lhe oferecia nada em troca. Um dia, enquanto eu tomava café sozinho na cozinha, vi que ela havia deixado sobre a mesa uma pasta com papéis impressos em artigos sobre terapia de casal, exercícios para reconquistar a confiança, recomendações de psicólogos especializados em infidelidade. Não havia bilhete. Apenas aquilo. Era como se dissesse, se você quiser tentar, estou disposta. Não me senti pressionado, apenas tocado. Ela estava tentando encontrar um caminho sem me forçar a segui-lo. O que mais me surpreendeu foi uma mensagem que recebi do pai dela. Um homem sério e reservado, que sempre me tratou com respeito. Ele escreveu: "Fiquei sabendo do que aconteceu. Estou profundamente desapontado, mas quero que saiba que respeito sua dor. Só peço que pense com calma antes de tomar qualquer decisão. Não por ela, mas por tudo que vocês construíram." Foi como levar um soco e um abraço ao mesmo tempo. Saber que ele, mesmo sentindo vergonha pelo que a filha fez, ainda conseguia ser empático comigo, me deu algo que eu não esperava, em um momento de pausa. Parei de pensar no que ela fez e comecei a refletir sobre o que poderíamos fazer, se valia a pena lutar, se ainda havia amor suficiente para sustentar um recomeço. Comecei a enxergar o esforço dela. A confissão espontânea, o gesto de entregar o celular, a exposição aos próprios pais, a ausência de justificativas. Tudo isso me dizia algo importante e ela não queria se livrar da culpa, queria carregar o peso junto comigo se eu permitisse. Era uma pequena rachadura no muro que eu havia construído em volta de mim. E pela primeira vez considerei a ideia de tentar entender ao invés de apenas julgar. Talvez, só talvez, ainda houvesse algo para ser salvo. Na manhã de um domingo cinzento, acordei mais cedo do que de costume. O silêncio da casa dessa vez não parecia opressor. Apenas calmo. Caminhei até a sala, sentei no sofá e olhei ao redor. Cada objeto, cada canto contava uma parte da nossa história. Fotos, lembranças, marcas de uma vida construída a dois, agora ameaçada por uma escolha. Ela apareceu na porta da cozinha, hesitante. Os olhos cansados, a expressão abatida, mas havia algo diferente em sua postura, em aceitação. Ela não perguntou nada, apenas me observou por alguns segundos antes de sussurrar "eu entendo se quiser ir embora. Só quero que saiba que vou te amar mesmo assim." E voltou para o quarto, deixando para trás uma frase que pesou mais que qualquer discussão. Fiquei ali por muito tempo. Revendo tudo em minha mente, o choque da traição, os dias de silêncio, o vazio, a raiva contida, e por fim o esforço dela. O esforço de quem não tentava se justificar, mas sim se responsabilizar. De quem não pedia um passe livre, mas uma chance de reconstrução, ainda que mínima. Peguei meu celular e abri novamente os artigos que ela tinha deixado. Li alguns trechos sem pressa, sem expectativa. Havia ali conselhos, relatos de superação, depoimentos dolorosos e verdadeiros. Vi que não éramos os únicos. Que outros também haviam caído, e de algum modo conseguido se reerguer. Me levantei e fui até o quarto. Bati levemente na porta e entrei. Ela estava sentada na beira da cama com o olhar perdido. Quando me viu, levou a mão ao rosto, tentando conter as lágrimas que já escorriam. Sentei ao seu lado, em silêncio, e depois de alguns segundos falei: "Eu não sei se consigo perdoar, mas quero tentar entender." Ela não disse nada. Apenas chorou, com a cabeça encostada em meu ombro. Pela primeira vez desde a confissão, nos tocamos. Foi um gesto pequeno, mais simbólico. Não era perdão, não era reconciliação imediata. Era apenas o começo de um processo lento, doloroso, mas talvez possível. A escolha havia sido feita. Não por fraqueza, mas por coragem. A coragem de enfrentar a dor de frente. E quem sabe reconstruir algo que vale a pena. Gostou do relato?
Gostaria de saber sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e continue assistindo mais relatos clicando em um dos vídeos que está na tela.